Esses atos dos estertores agoniantes, dos finalmente da vida política do Bolsonaro, eles são muito tristes. Esse foi lamentável, sem empatia nenhuma, mas quase deu pena do bichinho, certo? Agora deu pena, essa pena querendo que ele se destrua efetivamente. Até porque os mortos da Covid estão aí para gritar que ele nunca vai botar tanta gente na rua, quanto ele botou de seres humanos praticamente voluntariamente no cemitério, no genocídio da Covid. A gente não cansa de dizer que onde foi governador bolsonarista, o mortocínio foi muito maior. Pela epidemiologia, nos estados não governados por bolsonaristas, e aí está São Paulo incluso também, o índice de mortalidade foi de 85, 86 por cada 100 mil. Nos estados governados por bolsonaristas, foi 250 por 100 mil. Esse ato agora foi em São Paulo. São Paulo, apesar de ter 46 milhões de habitantes, morreram 49 mil paulistas. Já no Rio de Janeiro, com 15 milhões de habitantes, morreram 78. Quer dizer, Rio de Janeiro com 1/3 da população de São Paulo faleceu. O morticínio da Covid atingiu 78.400 moradores. Para vocês verem que o bolsonarismo, o governo bolsonarista dos estados estava intrinsecamente ligado ao genocídio. Todos os estados bolsonaristas, o índice de morte foi absurdo. E vocês lembram que São Paulo é mais ou menos um símbolo da resistência. Não que Dória não fosse extrema-direita. Sim, é extrema-direita deslavado e descarado. Mas não é um bolsonarista empedernido, não é louco daquele jeito. Bolsonaro fazia uma coisa, ele fazia ou o contrário ou diferente. Então, vejam quantas pessoas Dória conseguiu salvar em São Paulo. Mesmo sendo um governador de direita, tendo apoiado Bolsonaro. Tá certo, então? Por essa projeção aí, se Rio de Janeiro tivesse a mesma população de São Paulo, tinha morrido perto de 300 mil pessoas só no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia. Tá certo, então? Essa bancada da bala, bancada do agro, bancada da Bíblia, agora é a bancada das bets, certo? Essa bancada das bets chegou agora, mas já é a mais importante. Vários integrantes da bancada evangélica também se integraram a ela, tá certo? Então, eles todos estão agressivos dentro do Congresso, para ninguém descontar dinheiro dos bilionários, do IOF. Qual foi de vocês, bolsonarista aí, pobre de direita, que já fez uma operação financeira? Você manda um cheque acima de 50 mil, você manda mais de 50 mil reais para o exterior, você gasta mais de 50 mil reais no mês num cartão de crédito no exterior. Rapaz, deixem de ser ridículas, tá certo? Eles mesmos estão aí a querer gastar de imediato no orçamento secreto, esses mesmos deputados dessas mesmas bancadas, tá certo? Querendo gastar 50 bilhões agora de imediato sem o Brasil ter. Certo? Eles não querem dizer onde, quer dizer, não tem publicidade, não tem moralidade, não tem equidade, não tem impessoalidade, não tem legalidade e não tem transparência. E eles querem fazer isso tudinho. Essa bancada das bets, que na prática também não deixa de ser uma bancada evangélica, extremamente bolsonarista, certo? Esse último estertor de Bolsonaro agora dentro da prisão, esse ato ridículo dele agora, com Tarcísio investindo pesado, botando transporte todas as cidades do interior para cacifar o ato dele, tá certo? Mesmo assim, o ato foi fracasso total. E vocês viam, ele não achava nenhum paulistano mesmo, todo mundo era da cidade do interior, dos homens do interior, certo? Derrito lá em cima, querendo também aparecer, ele e o secretário de Educação, o Felder, os dois estavam lá. O Renato Feder achando que vai ser o próximo ministro da Educação do Brasil. E Derrite achando que é o próximo senador por São Paulo. Inclusive, os senadores de São Paulo atualmente, que é Aníbal e aquela moça, Amara, um é idoso, a outra é tetraplégica. Então ele foi capacitista, certo? E foi etarista com os dois.
tá certo? A Mara Cabrilli, lembrei o nome dela, tá certo? Então, ele foi com tudo para cima de Mara Cabrilli para tentar mostrar que o senador por São Paulo é ele. Como é que pode a pessoa mais processada da Polícia Militar de São Paulo, tá certo? Por casos fatais quando era da Rota, e de repente é blindado com o cargo de secretário e agora já vai para senador, tá certo? Eu acho que Bolsonaro, quando acabou esse ato, tanto Malafaia quanto ele deviam ser presos quando desceram. Eu acho que o problema também foi a questão das algemas, né? Não tem a algema para pata, né? Ainda. Só tem para pulso e para dedinho, tá certo? Então, esse general Mário Fernandes, ele está preso com um regime de prisão muito mais fechado por determinação de Alexandre de Moraes. Ele fica evidentemente isolado e só sai para o banho de sol. Está tão deprimidinho que não sai mais nem para o banho de sol após alguns meses. Por que não fazem como Lula, que aguentou 2 anos e produzindo e interferindo na política nacional, na política internacional, discutindo com os maiores nomes do Brasil e do mundo, da política, da educação, do cinema, do teatro, do meio ambiente, de qualquer coisa, tá certo? Então, Mário Fernandes está aí e ameaçando, dizendo que pode falar. O processo já se encerrou. Ele falando vão ser novos processos. E ele disse que ele pode falar sobre quem ele quiser. Quer dizer, quem não socorrer ele se dirigiu a Braga Neto, a Heleno, ao ex-ministro do Exército, tá certo? E ao próprio Bolsonaro, dizendo que ele pode falar com quem ele quiser. Tá certo? E eles estão presos justamente. Lula aguentou 2 anos preso injustamente por manobras jurídicas, por maracutaia, tá certo? E por aparelhamento do judiciário todinho. Agora, uma coisa linda nesse negócio de Bolsonaro, que ele se lascou todinho, vocês viram o tanto de filhos de pobres de direita, o tanto de filhos de dizimistas, de ofertantes que estavam lá, se organizaram na internet. Eu acho que Tarcísio e Derrito disseram que eles estão batendo cabeça um pelo outro. Por quê? Como é que os esquerdistas fizeram? Uma massa enorme. Tinha mais esquerdista do que bolsonarista. Então eles ficaram por ali como queriam, com seus skates embaixo dos braços. E quando deu a hora de começar o ato, eles foram para o palanque quando começaria o ato de Bolsonaro de uma vez, tudinho. Não teve como a polícia empatar. Porque se eles se organizassem antes e vierem em baixa, a polícia parava eles antes. Eles vieram diluídos na multidão, aí na hora que anunciaram que ia começar o evento, eles foram e começaram. Eles não foram agressivos com os bolsonaristas, eles enfrentaram mesmo, empurraram para lá, passaram tudinho. Os bolsonaristas covardemente abriram ala para os adolescentes, pré-adolescentes e adultos jovens, todos skatistas, botando eles para correr. Quer dizer, os pais podem ser quadrados e covardes, mas os filhos são avançados, são leais e são patriotas. Se o pai baixa a cabeça para Bolsonaro, ele é um pai traidor, tá certo? Eu só achei que eles erraram numa coisa, não ter arrancado aquela bandeira podre de Israel que estava ali, cheio de cruzes de morte, e as mortes na faixa de Gaza foram piores que a morte da pandemia, porque foram mortes anunciadas, com terrorismo, com queimaduras, tá certo? Com bombardeio, com tortura psicológica, com tudo, tá certo? E o ex-herói anticorrupção, o Moro, o ex-ministro da Justiça, está envolvido agora nessa questão das aposentadorias fraudulentas do INSS. Está envolvido dos dois jeitos, envolvido passivamente, porque ele, enquanto ministro da Justiça, permitiu que acontecesse. E está envolvido diretamente, porque teve participação direta. Então, o caso dele já está no Supremo e as investigações estão bem avançadas. Tá certo? Quem está se tremendo agora debaixo do chão é o jornalista Lauro Jardim, que humilha os que recebem Bolsa Família, que recebem Vale Gás. Nunca faltou um gás na casa desse desgraçado, porque só falta gás na casa da gente pobre no dia que não poderia faltar nunca. Aí para lascar ele, Lula acaba de aprovar a CNH social. Todos os pobres, todos os carentes vão ter direito à sua carteira de habilitação nacional 100% gratuita.
Toma Lauro Jardim, o governo é Lula.